Voltamos e agora o assunto é sério, né? Eu falei na abertura do programa que, né, muitos pais, muitas mães e responsáveis por crianças se preocuparam, né, nessas últimas semanas com o caso da boneca Momo, que era para ser algo positivo de um artista plástico e de repente, utilizado de forma errônea por pessoas mal intencionadas, acabou atingindo negativamente a vida de várias crianças. E aí eu convidei a psicóloga Gabriela Miranda, que é minha amiga, para estar aqui mais uma vez no Em Vogue, para conversar um pouco com a gente. Eu acho que tudo que é agido de forma errada, mas se tiver uma boa conversa, uma boa orientação profissional, acho que as coisas se resolvem e não se agravam. Então, nada melhor do que receber uma psicóloga para tirar dúvidas da gente e dar dicas aí para você que é pai, para você que é mãe, assim como eu também sou, e fiquei muito preocupada com a tal da boneca Momo. A gente vai bater um papo então. Bem-vinda, Gabi! Obrigada, boa tarde a todos, boa tarde, André, o público está assistindo. Que bom você aqui mais uma vez em Vogue, está fazendo sucesso como psicóloga, né? Que delícia! Gabi, me fala um pouquinho em linhas gerais. A boneca Momo, né? Como eu falei previamente, né? Era para ser algo positivo, né? De um artista plástico que teve essa ideia, foi lá, criou, inspirava uma ave, enfim, né? A ideia aqui não é explicar a obra de arte do artista, mas ver que de repente uma pessoa positiva, criativa, vê o seu trabalho sendo direcionado de forma errada. Então, assim, você, né, como profissional, já deve ter tido algum pai, alguma mãe que veio te questionar sobre esse assunto. Então, assim, como que está sendo essa procura, esse medo do pai e da mãe em relação a essa boneca Momo? Sim, normalmente o pai e a mãe trabalham o dia todo, acabam deixando a criança com as redes sociais, com o YouTube ali como uma maneira de distração, de passar o tempo da criança pela falta de tempo. E às vezes, não só o conteúdo da Momo, mas muitos outros conteúdos acabam sendo acessados por crianças. E isso acaba gerando mudanças de comportamento nas crianças e os pais acabam ficando preocupados, muito preocupados e com razão, por conta desses conteúdos que são indevidamente acessados, porque há muitas pessoas maldosas na internet. Verdade, verdade. Mas sabe o que eu fiquei mais chocada? Foi que a inserção desses vídeos da Momo, até o Júnior vai colocar para nós. Dificilmente alguém aqui não sabe quem é essa boneca Momo, porque passou em todas as mídias abertas, fechadas e internet sobre esse personagem, que é um pouquinho assustador, inclusive. O que mais me chocou, o que mais me assustou é que eles estavam inserindo esse personagem aí de forma negativa no meio de vídeos e comerciais exatamente de perfis totalmente infantis. Então não era aquela criança que estava assistindo um vídeo de idade inapropriada. Ele estava assistindo, por exemplo, a Turma da Mônica e de repente vinha a Momo ameaçadora. Então isso é mais chocante, né, Gabi? Com certeza. Como eu falei, são pessoas maldosas que fazem esse tipo de coisa. Apesar do YouTube não ter comprovado a realidade desses vídeos no meio dos vídeos infantis, o próprio YouTube não conseguiu comprovar, mas aconteceu muito e apareceu muito nos noticiários sobre esse acontecimento. E o mais importante é que, independente dos pais trabalharem, independente deles terem uma rotina corrida, sempre observarem o comportamento dos filhos. Porque quando uma criança está com medo, quando uma criança vê um vídeo desse tipo, ela vai mudar, ela vai dar sinais. Então é importante que os pais estejam prontos para perceber esses sinais, essas mudanças. Vamos falar um pouquinho desses sinais então, porque criança, dependendo da faixa etária, ela tem mudanças mesmo que acontecem, né, pela própria idade, pelas coisas que ela vai aprendendo, vai absorvendo. Como que o pai identifica, por exemplo, assim, uma criança de 3, 4 anos, hoje em dia eles já têm acesso ao iPad, eles mesmos escolhem o canal que eles querem assistir. Como que o pai vai perceber, a mãe vai perceber, o cuidador, enfim, que essa criança ele está agindo de forma suspeita, que está afetando negativamente e que não é apenas uma mudança das próprias fases da idade? Cada criança vai se comportar de um jeito, mas em linhas gerais, uma criança com muito medo, uma criança mais arredia, uma criança que brincava muito e agora já está mais séria, mais na dela.
que já não tem um contato muito bom com os pais, que está se afastando, que está brigando, ou que começa a dar algum tipo de problema na escola. Em linhas gerais, seria esses tipos de comportamento. Mas, como eu disse, podem haver alterações de acordo com cada perfil de criança. Por exemplo, então assim, o pai tem que ficar atento a mudanças muito radicais no cotidiano desse seu filho. Até alimentar, de repente, a criança não quer comer, não está dormindo bem. Também. Não quer ficar sozinho. Também. É difícil precisar um tipo de comportamento, né? Porque cada criança tem uma criação, vive num contexto diferente, mas em linhas gerais são mudanças da maneira como, nossa, meu filho sempre se comportou assim. Agora ele não quer conversar comigo, às vezes ele não quer falar porque ou sofreu uma ameaça de alguém. Ai, se você falar, eu vou fazer tal coisa. E para uma criança de 4, 5, 6 anos, isso, meu Deus, meu pai, minha mãe, é grave. Sim. Então, ele não vai falar. Então, é importante sempre orientar para que não passe informações pessoais, endereço, nome, e sempre conte para os seus pais. Porque uma criança sozinha não vai conseguir se defender, por mais que ela pense, não, se eu contar, eu vou estar pondo minha família em risco, ou vou estar me pondo em risco porque me ameaçaram. E, na verdade, vai estar se pondo em risco justamente por esse medo de não contar. Então, senta do lado, pergunta o que está assistindo, pergunta se está tudo bem. Independente se viu ou não viu o vídeo ou qualquer outra coisa, é importante conversar sobre isso. Sobre o que está na internet, sobre filho, se você vê alguma coisa, me fala. Ser amigo dos filhos, ser aberto para essa conversa, para esse papo. Pedir para a criança, de repente, assim, nunca faça nada que vá te machucar. E esse já é uma frase simples, mas que a criança vai absorver na hora. Tipo assim, se pediu para você se cortar ou se machucar, é do mal. Conte pra mãe na hora, né? Algo assim, né? Sim. Porque o que me remeteu muito foi aquelas recentes histórias trágicas da baleia azul, né? Sim. Gente, de repente aquilo caiu no esquecimento. A gente não ouviu mais ninguém falando que estava jogando, a mídia não deu mais atenção, né? Nos programas de entrevista, ninguém mais tocou no assunto. E aí, de repente, virou a Momo, a boneca que te orientava para você se cortar, né? E aí, né, como que essa criança, de repente, vai... Opa, mas e se ela disse que se eu não me cortar, ela vai lá no trabalho da minha mãe e vai cortar ela lá? Que, né, tenso que é toda essa situação, né? Sim, é uma cabecinha que ainda está se desenvolvendo e passa por essas provações, por esses testes, né? Então, muitas vezes os pais precisam cuidar porque às vezes o pai está tão cansado, trabalhou o dia inteiro, a criança vem, olha pai, que legal, e não sei o quê, um desenho, alguma coisa. Ele não me dá bola, então não vou mostrar. E às vezes a gente dando essa atenção, falando, filho, deixa o pai, a mãe ver aqui o que você está assistindo, que legal, né? Eles vão sentir essa abertura de estar mostrando e contando. E se isso não acontecer, eles vão se afastando. Entendi. Sabe, às vezes, assim, porque como eu também sou uma mãe moderna, já coloquei, né, entre aspas, porque eu cuido da casa, cuido das crianças e trabalho fora também. Então, eu me coloco no lugar de todas as outras mães que também estão na mesma situação. Comigo até agora, graças a Deus, não aconteceu nada trágico. Mas às vezes eu também chego em casa cansada e também não tô com aquela paciência, ou às vezes você quer realmente um tempo para você e você não tem, e às vezes o pai e a mãe se sentem culpados. Então, assim, como que a gente, como mãe, como pai, sabe, Gabi, oriente aqui, como que a gente sabe que a gente deu atenção o suficiente? Existe um tempo, porque eu ouço muito falar em positivar o tempo, né, que está junto, e não pela quantidade, mas sim pela qualidade. Isso é real? Como que a gente faz? Sim. Primeiro ponto que eu acho muito importante é não se sentir culpado por precisar trabalhar, por precisar sair, por precisar deixar os filhos. Porque não é uma coisa que se possa mudar facilmente. É verdade. Então, essa culpa não tende a auxiliar em nada, você se sentir culpado.
porque é uma necessidade que arrisco dizer que mais de 80% dos pais e das mães hoje passem, que é precisar deixar os filhos para trabalhar, né? Então, em relação ao tempo que se passa com os filhos, buscar dar o máximo de atenção possível. Lógico, 100% do tempo não vai ser possível, mas fazer com que eles sintam essa abertura, com que eles consigam chegar, falar, procurar, conversar com os pais. Porque se eles sentirem que eles têm essa abertura, é muito mais fácil de atenção dos pais, eles perceberem que está direcionada para eles, evitar pensamentos tipo, eles não ligam para mim. Vou procurar outra alternativa. Sim, porque muitas crianças buscam comportamentos alternativos justamente para atrair essa atenção dos pais. Suprir o que falta, e muitas vezes esse falta é carinho. Sim, e justamente muitas crianças que apresentam problemas escolares, brigas na escola, isso em linhas gerais. Já que você... Pode continuar, depois eu pergunto. Já são relacionadas com questões familiares. Se eu brigar na escola, minha mãe vai ter que vir aqui porque a diretora vai ligar e vai chamar, então ela vai ter que vir. Então acaba sendo o contrário. No lugar da criança querer chegar em casa com a nota sempre boa, que aí ele não vai ter atenção da mãe ou do pai. Eu vou brigar na escola para que vão até lá, porque daí eu vou ser o foco e a atenção do dia. Exatamente. Então, de repente, aí a gente prestar atenção que às vezes o filho da gente não é uma criança ruim e mal educada. Não. Ele quer chamar atenção. Até eu ia comentar e perguntar para você, já que você focou nessa parte da escola, você acha assim que de alguma forma professor, instrutor na escola, eles conseguem também notar essas diferenças numa sala com 30, 40 crianças? Muitas vezes conseguem, mesmo sendo difícil, porque não é fácil, né? Muita criança, tá numa né? sala com tanta criança junta, mas se você convive todos os dias com o mesmo grupo de crianças e você percebe que o Joãozinho, a Mariazinha eram de determinado jeito ou não eram agressivos e agora estão agressivos, muito introspectivo, ou estão muito quietinhos no canto, ou estão chorando, ou estão muito quietinhos, a professora vai perceber e provavelmente vai avisar a família. Entendi. E cabe à família investigar, sentar, conversar, pontuar as questões que podem estar afetando, para que a criança sinta essa abertura em falar. Então, você acha que sempre o diálogo e não a proibição. Não adianta o pai e a mãe falar, não olhe tal vídeo. E sim, por que não assistir tal vídeo? Por que não dar atenção para tal situação? De repente, esse é um caminho. Sim, com certeza. Não que em certas circunstâncias não se possa proibir alguma coisa, como uma punição. Às vezes isso pode acontecer, às vezes acontece. Mas em linhas gerais, o adequado, o melhor é que seja explicado por quê. Ao invés de falar, não faça isso. Olha, o que você acha de a gente assistir outra coisa? Porque isso não é bom por tal motivo. Daí a criança passa a entender que aquilo vai fazer mal. E quando só proíbe, de repente ela fala, vou fazer porque, enfim, ele não gosta, mas quem gosta sou eu. Sim. Às vezes acontece isso, né? E até acho que a palavra correta não seja proibir, porque o não é necessário, muitas vezes. Mas fazer com que a criança entenda por que não. Entendi. Eu quero ir em tal lugar amanhã. Não. Por que não? Por que não? A criança fica... Mas não entendi. Tem que saber explicar. Falar assim, não, porque eu acho que você é muito novo para ir nesse lugar. Às vezes, uma criança, não sei, de 10, 12 anos quer ir numa festa, por exemplo, com os amigos. Sim. Você vai explicar por que não. Quando você tiver mais velha, ou numa outra vez o pai e a mãe te leva. Então, assim, explicar o porquê. Quais são os perigos que existem nas relações, nos ambientes que ela pode estar frequentando e qual é a faixa etária adequada para isso, qual é o momento adequado para isso. E Gabi, assim, para a criança que já teve o contato, às vezes a gente pensa assim, mas meu filho assistiu, o amiguinho assistiu,
Ele não se cortou, não se machucou, mas a gente não sabe do psicológico de cada pessoa e às vezes cria traumas que ficam enraizados e de repente afloram em outros momentos da vida, né? Então, assim, para essa criança que de alguma forma teve pequenas mudanças, não drásticas como eu citei, mas que já teve pequenas mudanças porque teve esse contato. Aí agora o pai e a mãe sentou, conversou, disse para não assistir mais, explicou por quê, mas essa criança continua sentindo de alguma forma isso negativamente na sua vida. Qual é o caminho para que essa criança se livre desse trauma, desse problema? O correto, quando os pais percebem que isso ultrapassou um limite aceitável, que possa ser o mal ser cortado pela raiz ali mesmo, e isso não foi possível, procurar ajuda profissional. Que daí o profissional, o psicólogo vai estar auxiliando essa criança ou esse adolescente, porque muitas vezes pode ser que esse mal, essa questão da boneca, seja apenas uma pequena fatia de um problema que talvez venha de outra situação. Sim. Às vezes isso aflorou uma outra questão pessoal dessa criança ou desse adolescente. Então, o psicólogo vai conseguir estar identificando qual foi esse problema ou de onde vem isso, por que isso significou tanto, por que isso aflorou tanto, se tem mais alguma coisa por trás disso. Olha, então isso é muito importante, gente. Como a Gabi falou aqui, às vezes aquilo ali é a pontinha de um iceberg, né? Sim. E de repente a gente pode evitar um trauma futuro e de repente até se tornar um adulto com outros tipos de problema de autoestima, de não conseguir se relacionar bem com pessoas ou no trabalho, na faculdade, na área que for da sua vida, porque problemas que supostamente pareciam tão pequenininhos na infância não foram tratados, né? E essas situações que hoje em dia a gente vê na internet, como é o caso dessa boneca Momo, só mostra esse tipo de coisa de forma mais clara pra gente, que de repente assim, opa, o mal tá aí, situações negativas estão aí e isso pode sim afetar meu filho. E agora que aconteceu, preciso de uma ajuda profissional, preciso correr atrás para dar um jeito para que isso não prejudique ele no seu desenvolvimento num todo, né, Gabi? Sim, valorizar sempre o que a criança traz, valorizar o sofrimento dela, o que ela está demonstrando, às vezes de uma maneira muito tímida, demonstrando um pouquinho só, mas que isso significa muita coisa. Nunca minimizar o filho. Nunca. Na verdade, a gente nunca deve minimizar o sofrimento de nenhuma pessoa que venha buscar, venha fazer qualquer reclamaçãozinha, qualquer coisinha. Às vezes parece ser tão banal e não é. Entendi. Às vezes a gente tem aquele hábito do pare de ser chorão. Que bom que chorou. O que está acontecendo com você? Conte para a mãe. Evita, né? Porque de repente já pensou seu filho não chora mais pra você e a hora que acontecer algo maior, aí você vai se culpar. E aí sim vai ser uma situação que você vai se culpar e não pode ser que não tenha mais conserto, né? Sim, com certeza. Fazer o filho sempre entender o porquê do teu posicionamento em relação a ele, o porquê que não, o porquê que você vai deixar ele fazer alguma coisa e outra coisa não. Ou o porquê que ele assistiu isso, o que isso significa, quais são as medidas que ele tem que tomar para que ele não caia na lábia de ninguém mal intencionado. É bom falar sobre isso em casa, independente se a criança teve ou não contato com isso, porque quando vier a acontecer, ela já vai estar munida do que ela precisa, que é o apoio familiar, saber o que ela tem que fazer. E a gente como mãe, né, tem que sempre pensar assim, teve a vez da baleia azul, agora teve a vez da boneca Momo. E qual vai ser a maldade da vez, né? Então, proteger os nossos anjinhos aí com muito amor, com muito diálogo, para que se a gente precise, tenha o psicólogo em mão, tenha o profissional em mão. Mas vamos fazer o possível para fazer com que, né, o carinho, a palavra, seja sempre a prioridade no lar da gente, né? Evitando muitos outros transtornos. Com certeza. Tá certo. Gabi, eu quero agradecer a tua presença aqui no Invogue mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Quero que você deixe telefone de contato para os seus, né, futuros clientes, pessoas que querem tirar dúvida. Eu sei que você é uma psicóloga bem acessível, né? Tá disposta sempre a dialogar e passar suas redes sociais também. Com certeza. Então, meu WhatsApp é o 429-9940-7223. Tenho também o Instagram, que eu sempre posto mensagens lá também, diariamente, que é o
psique.gabriela Miranda. E também, quem quiser agendar a consulta, também pode estar agendando via WhatsApp. Eu atendo na Rua Balduino Táxi. Olha só. Então, mais uma vez, muito obrigada. Né? Espero sempre que você venha para o Invog, né? Ou para mim, assim, foi um grande prazer te receber mais uma vez. Você é uma pessoa muito acessível, que tem uma forma muito calma, muito tranquila de conversar. E acho que isso é muito importante, porque daí leva para o pessoal de casa, assim, tranquilidade, serenidade e faz com que, às vezes, a gente passe a refletir um pouquinho mais nas situações cotidianas aí, que tudo tem conserto, tudo tem um caminho. Sim, é o que normalmente a gente precisa passar para os filhos. Essa tranquilidade, essa maleabilidade, mostrar que as coisas estão sob controle e que vai ser resolvido, vai ser dado um jeito. Confiança. Sim. Confiança. A palavra de ordem. Obrigada, Gabi. Imagina, eu que agradeço. E para você que está aí, não desliga a TV. O Invog está acabando, mas a programação da TV Vila Velha continua, feita sempre com muito carinho, porque a TV Vila Velha é a TV que a nossa gente vê. Fiquem com Deus e até a próxima quinta.